Tudo bem com vocês? Na segunda-feira, a gente iniciou o assunto de hoje. Então, a gente sobrou um tempinho no final da aula, acho que uns 15 minutos. Aí eu já aproveitei para falar com vocês sobre o assunto de hoje, que é produto vetorial. Então, hoje a gente vai falar sobre produto vetorial e produto misto. São assuntos assim bem práticos, cheios de aplicação. Então, vocês vão ver que vai ter muita demonstração aqui geométrica, o que é muito interessante. Ainda bem que vocês gostam de demonstração, né? Porque a gente vai demonstrar muitas coisas hoje aqui. Então, gente, vamos lá. Eu queria, já que eu já falei com vocês sobre o produto vetorial, aqui eu só vou resolver um exemplo agora com vocês. Então, estamos estudando produto vetorial. Então, olha só, digamos que você tenha dois vetores. Aí aqui eu vou colocar valores aleatórios. Bora dizer que o U ele é 2 em x, 0 em y, 0 em z. Já o vetor V, ele é menos 1 em x, 2 em y, 1 em z. Aí, se eu pedir para você, calcule para mim esse produto vetorial, ou seja, U vetorial com V. Isso daqui você já sabe fazer. Isso aqui tem uma expressão, uma fórmula pronta. Se você lembrar, a fórmula, no início, ela parecia ser uma fórmula um pouco estranha, um pouco assim, difícil de lembrar. Mas depois a gente reorganizou os elementos e ela ficou bem fácil da gente saber, da gente sempre lembrar. Por quê? Porque a gente reorganizou isso daqui numa forma de uma matriz. É o determinante de uma matriz 3x3. Onde na primeira linha, quem são os elementos que vão aparecer? Quem vão ser? Vão ser os vetores da base canônica. Muito bem. Então aqui você teria I, J e K. Na segunda linha seria quem? Seriam os elementos do vetor U. Aí você vai dizer, professor, faz diferença eu começar com os elementos do U e começar com os elementos do V? A gente vai discutir isso daqui a pouquinho. Mas por enquanto, ó, quem vier primeiro, aqui é o U, é o que eu vou colocar na segunda linha. Então, quem são as coordenadas de U? 2, 0, 0. Então, eu vou colocar aqui 2, 0, 0. E quem é o vetor V? É esse vetor, ou seja, menos 1, 2 e 1. Com isso, eu consigo fechar minha matriz 3x3 e agora eu vou calcular o determinante dela. Aí, só para ser didático, a forma que eu estou calculando o determinante aqui é só repetindo as duas colunas, duas primeiras, e fazer aquelas multiplicações de cima para baixo, de baixo para cima. Então, eu vou repetir aqui a primeira e a segunda coluna, vai ficar I, 2 e menos 1. E aqui vai ser J, 0 e 2. Agora eu vou multiplicar de cima para baixo, sem mudar o sinal. Quando eu faço isso, aqui vai ser I vezes 0, aí o 0 vai zerar todo mundo. Então, já vou colocar aqui só o 0. Aqui é a mesma coisa, o J vezes 0 vai zerar todo mundo. Então, já vou colocar assim, mais 0. Então, eu não precisava, mas estou colocando. Aí aqui, 2 vezes 2, 4. 4 vezes K, fica 4K. Agora, eu vou multiplicar de baixo para cima. E aí vai ser, aqui vai zerar, 0 vezes K vai ser 0. Só vou colocar aqui menos 0. Aqui também vai zerar, então vou colocar menos 0 também. E aqui ó, vai ficar 2 vezes 1 é 2, 2J. Só que aqui eu tenho que trocar o sinal. Então, menos 2J. No final, gente, um monte de zero, que eu vou desconsiderar. 4 vezes o vetor K e menos 2 vezes o vetor J. Se eu fosse passar isso daqui para coordenadas, quem é a primeira coordenada? É 0, porque não tem I. Então, vai ser 0. Quem é a segunda coordenada? Menos 2, porque está com J. E quem é a terceira? 4. Ou seja, eu fiz essa operação aqui, que nós chamamos de produto vetorial, e no final, o resultado foi um terceiro vetor. Foi um novo vetor. Lembra que nós já tínhamos definido aqui, em outras aulas, o que é o produto escalar. Produto escalar, quando você faz ele, o resultado é um número.
é um escalar. No caso do produto vetorial, quando você executa ele, o resultado vai ser um vetor. Mas assim, definição é uma definição, você pode definir da forma que você quiser. A pergunta é, por que nós definimos isso daqui, que nós chamamos de produto vetorial? Aí, se vocês lembrarem, nós definimos isso daqui porque nós queríamos um jeito de conseguir um terceiro vetor que fosse ao mesmo tempo ortogonal aos outros dois. Ou seja, que ele formasse um ângulo de 90 graus ao mesmo tempo com os dois vetores iniciais. Então, quer dizer que esse vetor aqui, professor, ele é ortogonal a U e a V simultaneamente? Sim, é isso mesmo. Inclusive, a gente vai fazer isso no GeoGebra. Então, bora só verificar esse nosso resultado no GeoGebra. Até para ficar mais fácil a gente visualizar. Então, ó, vou colocar aqui os vetores. Então, o primeiro vetor que a gente colocou foi o 0, 0, 2. Então, 0, 0, 2. Está aqui. Mas foi 2, 0, 0, né? Deixa eu voltar aqui. 2, 2, 0, 2, 0, 0. Pronto. Aí, o outro vetor que a gente colocou, o vetor V, vou colocar aqui, foi menos 1, 2 e 1. Ó, então, esse é o meu vetor U e esse aqui é o meu vetor V. Aí a gente fez o produto vetorial deles. Aí o produto vetorial, quando a gente calculou, deu aquele vetor ali, que eu vou colocar. Vetor. Aí aquele nosso vetor foi 0 em x, menos 2 em y e 4 em z. Olha só. Então tá aqui, gente, ó. Esse terceiro vetor foi resultado do produto vetorial. Então, a ideia, é o que a gente espera, que esse terceiro vetor ele seja ortogonal, tanto ao vetor U quanto ao vetor V. Bora ver se isso realmente aconteceu, porque visualmente parece que aconteceu, mas bora ver. Então, ó, vou colocar aqui, ângulo. Aí eu vou calcular o ângulo deste vetor com este vetor. Tá aqui, ó, resultado 90. Deixa eu trazer para cá, ó. Esse ângulo aqui foi um ângulo de 90 graus. Agora vamos ver se também vai dar 90 graus com outro vetor. Então, cliquei aqui, tá aí, ó, já apareceu. Então, realmente, esse terceiro vetor que a gente achou, ele é perpendicular aos outros dois vetores. Não quer dizer que o vetor U e o vetor V também sejam ortogonais entre si, não quer dizer isso. Né? Mas o terceiro vetor, pelo menos, ele é sim. Ele é perpendicular aos dois iniciais. Então, isso é o produto vetorial. Então, agora que você já sabe o que é o produto vetorial, se eu te der dois vetores, você sabe calcular o produto vetorial tranquilamente. Basta você executar essa matriz aqui, o determinante da matriz 3×3. E como o nosso resultado é um vetor do produto vetorial, eu te pergunto, faz sentido eu querer calcular a norma do produto vetorial? O que vocês acham? Faz sentido? O que é norma mesmo? É o tamanho do vetor. Ora, se o produto vetorial também é um vetor, então faz sentido eu te perguntar, qual é a norma do produto vetorial? Só que é claro, na aula passada, nós vimos que quando você vai calcular o produto vetorial de dois vetores, o resultado é um vetor assim, né? Ele é A2, deixa eu colocar A e B aqui, só para facilitar o nosso entendimento. Se eu faço aqui, ó, um vetor A vetorial com vetor B, fica A2B3 menos A3B2. Depois, A3B1 menos A1B3. E por último, A1B2 menos A2B1. Não se preocupe, você não precisa lembrar disso daqui, porque isso daqui nada mais é do que o determinante da matriz 3×3. Então, você só lembra da matriz 3×3 e sabe o que colocar em cada linha. Mas, no final, de maneira geral, isso daqui é o produto vetorial. Então, se eu pedisse para você, calcula para mim a norma desse produto vetorial. Aí você vai falar, bom, a norma, o que é norma de um vetor, gente? Norma é raiz quadrada do primeiro elemento, ó, da primeira coordenada, que é tudo isso daqui. Então, vai ficar A2B3 menos A3B2, tudo isso ao quadrado,
mais esse segundo aqui, A3, B1, menos A1, B3, tudo isso ao quadrado, mais, agora aqui, A1, B2, menos A2, B1, tudo isso daqui ao quadrado. Isso aqui eu ainda vou tirar a raiz, mas para não ter que ficar uma raiz enorme, não, eu vou levar ao quadrado todo mundo aqui, ó. Pronto. Tá? Então, ia ficar mais ou menos isso daqui. Aí você vai dizer, professor, quer dizer que toda vez que eu quiser calcular a norma de um produto vetorial, eu vou ter que usar diretamente essa expressão aqui? Não. Então, na verdade, o que eu quero a partir de agora é tentar simplificar essa expressão, que nem a gente fez com a expressão do produto escalar. Porque lembra, quando estava vendo na aula da semana passada, que a gente descobriu essa relação aqui, ó, que o produto escalar entre dois vetores é o produto das normas vezes o cosseno do ângulo entre os vetores. Então, será que existe uma relação parecida com essa para o produto vetorial? A resposta é sim. Como é que eu obtenho ela? Bom, começa por aqui, por esse passo. Esse aqui é o primeiro passo. Agora, daqui eu não vou continuar aqui no quadro. Eu já vou te mostrar no slide qual vai ser o resultado final dessa igualdade aqui, dessa expressão. Então, vamos lá. Estamos aqui na nossa aula 6. E, como eu comentei, a gente está falando sobre produto vetorial e ainda vamos falar hoje sobre produto misto. Começando com o produto vetorial, isso daqui é a definição que nós achamos. Quando você desenvolve determinante dessa matriz, fica essa expressão aqui, ó, gente, que foi a expressão que eu acabei de colocar aí no quadro para vocês. Então, por exemplo, se eu te pedisse, olha, calcula para mim o vetorial de A com B, está aqui o vetor A, está aqui o vetor B. Aí, nesse caso, você ia jogar na matriz, calcular o determinante, e nesse exemplo aqui ia dar 2K. Ou seja, qual é esse vetor aqui? É 0 em X, 0 em Y, 2 em Z. E se eu te pedisse, calcula a norma de produto vetorial... Ah, esqueci de comentar uma coisa com vocês antes de falar da norma. Que eu até falei que eu ia comentar, mas eu esqueci realmente. Vamos voltar para cá. Eu fiz uma pergunta aqui no início da aula. E eu disse que eu ia responder, só que eu acabei pulando isso. Olha só, gente. Aqui, bora voltar para cá. Depois eu volto lá para a norma. Eu perguntei para vocês se ia mudar alguma coisa se eu mudasse a ordem. Ou seja, se eu ao invés de eu fazer U vetorial V, se eu fizer V vetorial U, será que ia mudar alguma coisa? Porque eu sei que no produto escalar, quando a gente troca a ordem, não acontece nada. O resultado é o mesmo. Nesse caso aqui, se eu trocar a ordem, começar com V, depois fazer vetorial com U, o que implica na minha matriz? Implica que a segunda linha ela ia trocar com a terceira linha. Né? Porque você ia começar com as coordenadas de V e depois ia colocar as coordenadas de U, que é equivalente a eu trocar a segunda linha com a terceira linha. Mas assim, para quem já estudou álgebra linear, ou quem lembra lá do ensino médio, quando você permuta uma linha com a outra numa matriz, o que acontece com o determinante? Vocês lembram? Muda o sinal do determinante. Então, se eu inverter a ordem, ou seja, se eu fizer V vetorial com U, o que vai mudar no resultado é que o determinante ele vai mudar de sinal. Professor, mas o determinante é um vetor. Então, quer dizer que esse vetor vai mudar de sinal? Sim. Ou seja, se eu trocasse a ordem, o meu novo vetor seria 0, 2 positivo e menos 4. Gente, se a única diferença é eu mudar o sinal das minhas componentes, ou seja, eu mudar o sinal do meu vetor, eu te pergunto, a direção do vetor vai mudar? O que vocês acham? A direção não vai mudar. Não vai mudar, porque ele vai ficar na mesma reta suporte. O tamanho do vetor, ou seja, a norma do vetor, vai mudar? Não vai mudar também. Então, eu posso afirmar que é o mesmo vetor ainda? O que vocês acham? Não posso afirmar. Por quê? Porque para ser o mesmo vetor, tem que ter a mesma direção, a mesma norma e o mesmo sentido. Nesse caso, se eu multiplicar isso aqui por menos 1, o que vai mudar então é o sentido. Ou seja, seria o mesmo vetor, só que com sentido oposto.
Então é isso que vai mudar. Então, quando você troca a ordem aqui do produto vetorial, o que você está mudando no resultado é o sentido do seu vetor, produto vetorial. Mas ainda assim, mesmo que você mude o sentido, esse novo vetor que mudou o sentido ainda é ortogonal aos dois vetores iniciais, porque você só mudou o sentido, você não mudou a direção. Só que tem uma regrinha que faz a gente lembrar facilmente qual vai ser o sentido do vetor, que é a regra da mão direita. Para isso, eu vou ilustrar aqui com dois apagadores. Ó, então imagina que você tem aqui dois vetores. Então digamos que esse aqui é o vetor A, esse aqui é o vetor B. E eu vou fazer o produto vetorial deles. Antes de eu calcular qualquer coisa, qualquer matriz, eu já posso, pelo menos de antemão, saber qual vai ser o sentido do terceiro vetor. Claro, porque assim, tem que ser um vetor que é perpendicular aos dois. Então eu sei que o vetor vai ser nessa direção aqui, ó. Nessa direção assim, digamos, vertical. Tá? Para ser perpendicular aos dois. Agora a minha pergunta é, vai ser um vetor que vai apontar para cima ou vai ser um vetor que vai apontar para baixo? Já que as duas possibilidades estão corretas aqui nesse caso. Bom, aí depende. Se eu fizer A, tá aqui o A, vetorial com B, a gente vai fazer a regra da mão direita. Então, a gente vai posicionar aqui, a mão tem que ser a mão direita, tá? E aqui, ó, vou posicionar no vetor A e eu vou rotacionar até o vetor B, tá? Quando eu faço esse movimento de rotação, perceba que o dedão, aqui, ó, esse dedo, ele está apontando para cima. Isso significa, então, que quando eu faço o produto vetorial de A com B, o meu resultado vai ser um vetor que vai ter esse sentido aqui. Tudo bem? De baixo para cima. Agora, se eu fizesse B vetorial com A, e eu ainda tenho que usar a mão direita, sempre a mão direita, então eu vou ter que posicionar inicialmente a mão aqui no vetor B e rotacionar para o vetor A. Nesse caso, então, perceba, sempre usando o menor ângulo, né? Então, nesse caso aqui, ó, perceba que o meu dedo está apontado para baixo. Então, o que muda é o sentido. E aí, a regra da mão direita, de maneira didática, vai nos ajudar a já, de antemão, saber qual é o sentido do meu vetor. Vamos voltar aqui para o slide. Tá? Então, esse que a gente mostra aqui. Ó, perceba que esse vetor aí, que é o vetor rosa, que é o vetor A vetorial B, ele é perpendicular aqui tanto a A quanto a B. Aí, pela regra da mão direita aqui, a gente fez A vetorial com B, para poder obter esse vetor. Muito bem. Então, agora sim, vamos falar um pouquinho sobre a norma do produto vetorial. Como eu prometi para vocês, isso daqui já é a demonstração. Então, não estou fazendo no quadro, vou fazer no slide. Eu sei que vocês não vão gostar, vocês gostam quando eu encho o quadro de demonstração, eu vejo isso, né, o sorriso no rosto de vocês, mas até para a gente compensar o tempo, que a gente ainda vai ter outras demonstrações hoje ainda, eu já trouxe essa aqui pronta para a gente, tá bom? Então, ó, a primeira linha da demonstração, lembrando, o que eu quero? Eu quero tentar enxugar essa expressão aqui, quero tentar achar uma expressão que seja parecida com aquela do produto escalar. Aí, para isso, o primeiro passo é esse aqui, ó. Essa linha, que foi que eu já escrevi no quadro. Da primeira linha para a segunda linha, são manipulações algébricas. Eu não vou provar isso aqui para vocês, eu só vou pedir a fé de vocês para que você confie que isso aí dá certo e que isso aí é verdade. Tá? Ou seja, acredite que isso daí é verdade. Mas, caso você não acredite, não tem problema, você pode demonstrar fazendo manipulações algébricas. Então, sim, a primeira linha é igual à segunda linha. Da segunda linha para a terceira linha, vai ficar mais fácil de você perceber, porque olha só, na segunda linha eu tenho 3 parênteses. Ó, o primeiro aqui, o segundo é esse daqui e o terceiro é esse daqui. No primeiro parêntese, olha o que eu tenho aqui, A1 ao quadrado, mais A2 ao quadrado, mais A3 ao quadrado. Ora, essa continha aqui que ele está fazendo me lembra muito a norma do vetor A. Porque quem é o vetor A? É esse vetor aqui, ó, A1, A2, A3. Se eu calculasse a norma desse vetor, ficaria raiz quadrada de quem? Justamente do parêntese que está aqui. Ou seja, esse primeiro parêntese nada mais é do que a norma do vetor A ao quadrado. Deu para entender?
O mesmo raciocínio vale para o segundo parêntese. No segundo parêntese, aqui, ó, eu tenho B1 ao quadrado, mais B2 ao quadrado, mais B3 ao quadrado. Isso aqui é equivalente à norma de B ao quadrado. Por fim, no terceiro parêntese, olha que eu tenho A1B1 mais A2 vezes B2 mais A3 vezes B3. Aí você pensa, eu já vi isso em algum lugar. A1B1 mais A2B2, ah tá, isso é o quê? É o produto escalar. É a fórmula do produto escalar. Então, esse terceiro parênteses nada mais é do que o produto escalar de A com B, só que ao quadrado, né? Porque o parênteses aqui está ao quadrado. Tá bom? Beleza, então, dessa terceira linha, vamos para a quarta linha. O que mudou da terceira para a quarta linha? Bom, essa primeira parte aqui não mudou nada, né? Ficou a mesma coisa. O que mudou foi isso daqui. O que eu fiz da terceira para a quarta? Eu só usei aquela expressão que vocês já sabem, que é produto escalar é igual ao produto das normas vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, é o que aparece aqui, ó, só que todo mundo ao quadrado. Muito bem. Da quarta linha para a quinta linha, o que foi que eu fiz? Só fatorei, ou seja, coloquei em evidência. Coloquei em evidência as normas ao quadrado. Colocando em evidência, eu obtive isso daqui. Finalmente, da penúltima linha para a última linha, o que foi que eu fiz? Eu lembrei que 1 menos cosseno ao quadrado é equivalente a seno ao quadrado. Essa é a identidade trigonométrica fundamental. E pronto. Ou seja, eu percebi aqui, ó, que essa norma ao quadrado é igual a isso daqui. Então, para melhorar, perceba que está todo mundo elevado ao quadrado. O que eu vou fazer? Eu vou tirar a raiz quadrada dos dois lados. E aí eu vou ter, finalmente, a expressão que eu queria. Então, sim, existe uma expressão muito parecida para o produto vetorial. A norma do produto vetorial é igual ao produto das normas vezes o seno do ângulo entre os vetores. Então, é isso daqui. Ó, vou resumir. Vamos voltar aqui para o quadro. Então, ó, resumindo, depois que eu fiz todos os passos que eu já mostrei no slide para vocês, eu obtive que a norma do produto vetorial é igual à norma do vetor A vezes a norma do vetor B vezes o seno do ângulo entre os vetores. Ou seja, ó, isso aqui ficou muito parecido com isso daqui. Muito mesmo, né? A diferença é que ao invés do cosseno, agora você tem o seno. Tem um detalhe matemático, só para formalizar um pouquinho mais, é que quando eu tirei a raiz quadrada dos dois lados, aqui era para ficar módulo do seno. Se você reparar, módulo do seno. Mas por que eu não usei módulo aqui? Porque esse ângulo, ele está entre 0 e π. A gente já discutiu isso aqui. E se o ângulo está entre 0 e π, quer dizer que o meu seno vai ser sempre positivo. É por isso que eu posso desconsiderar o módulo e obter, então, essa expressão. Então, essa expressão aqui ela é de extrema importância e você vai ver muito ela aqui ainda na aula de hoje e, quem sabe, nas próximas também. Bom, agora, olhando para essa expressão, eu queria discutir uma outra coisa com vocês. Porque, se isso aqui é verdade, então, o que significa dizer que a norma do produto vetorial é igual a zero? Que nem a gente fez lá com o produto escalar. A gente perguntou assim, gente, se o produto escalar é igual a zero, o que isso significa geometricamente? A gente entendeu que significa que os vetores eram ortogonais, né? Formavam ângulos de 90 graus. Aí, será que eu também posso tirar uma conclusão a partir disso daqui? E a resposta é sim, eu posso. Olha só, se essa norma aqui é igual a zero, isso significa duas coisas. A primeira, logo de cara, é isso daqui, ó, gente. Ora, isso aqui é um vetor. Se eu digo que a norma de um vetor é zero, é porque esse vetor aqui é nulo. É nulo. A vetorial com B tem que ser o vetor nulo. Eu não estou dizendo que só o A sozinho ou o B sozinho é um vetor nulo. Não. O A e o B são vetores não nulos. Mas nesse caso aqui, pode acontecer de você ter vetores não nulos, você calcular o produto vetorial e ele dá zero. Isso pode acontecer. E quando isso acontece, o que será? Qual é a relação que eu tenho entre os vetores? Vamos discutir isso daí. Bom, então eu já sei
que se isso aqui é zero, é porque esse vetor aqui é o vetor nulo. Ok, mas o que mais eu posso tirar daí? Além disso, já que isso daqui é igual a isso daqui, então dizer que isso aqui é zero é dizer que a norma de A vezes a norma de B vezes o seno do ângulo entre eles é zero. Só que esses vetores aqui, eles são não nulos, quer dizer que essa norma sozinha não é zero, e essa norma sozinha não é zero. Então, só quem pode ser zero é o seno. Então, nesse caso aqui, se isso está acontecendo, é porque o seno é que é zero. Ora, se o seno é zero, o que está acontecendo? Qual é o ângulo, então, cujo seno é zero? Qual é o ângulo cujo seno é zero? Zero, seno de zero é zero, ou seno de π, né? Porque lembra que o ângulo pode estar entre zero e π. Então, nesse caso aqui, o θ ele pode ser zero, ou o θ também pode ser π. Mas nos dois casos, gente, tanto faz se o θ é zero ou se o θ é π, o que isso significa para os vetores? Eu posso afirmar alguma coisa para eles? Eles são paralelos, muito bem. Então, ó, isto significa que os vetores, que estou chamando de vetor A e vetor B, eles são paralelos. Tá? Então, dizer que a norma do produto vetorial é zero, ou seja, se você calculou o produto vetorial e por algum motivo o resultado deu vetor nulo, você já pode afirmar que é porque os dois vetores eles são paralelos entre si. Pode ter o mesmo sentido ou não, tanto faz, mas eles são paralelos. Então, isso é o que vai aparecer aqui no slide. Então, essa é a nossa proposição. Os vetores A e B, eles são paralelos se e somente se o produto vetorial entre eles for igual ao vetor nulo. Agora, vamos ver aqui algumas propriedades do produto vetorial. Eu vou trazer 4 propriedades. Primeira, toda vez que você fizer A vetorial com A, ou seja, você pega um vetor e calcula vetorial com ele mesmo, vai dar o vetor nulo. Isso é interessante, porque se você lembrar do produto escalar, não dava zero. Se você pegava um vetor e fazia produto escalar com ele mesmo, dava o quê? A norma dele ao quadrado. Então não dava zero, ainda mais se o vetor não fosse nulo. Aqui não. Aqui se você faz A escalar com A, vai dar o vetor nulo. Por quê, gente? Ora, porque qual é o ângulo que um vetor forma com ele mesmo? É o ângulo zero. Então, se é o ângulo zero, é porque eu posso dizer que um vetor é paralelo a ele mesmo. Obviamente, sim. Então, é normal que desse esse resultado. Segunda propriedade. Quando você faz A vetorial com B, isso é igual a menos B vetorial com A. Então, assim, não é a mesma coisa. Eles são iguais a menos de um sinal. Tá? Então, tem que ter esse sinalzinho aí, tome cuidado com ele. Então, quando você troca a ordem, muda o sentido do produto vetorial. Terceira, se você tem aqui ó, um escalar vezes produto vetorial, você pode pegar esse escalar, multiplicar logo com A e depois fazer vetorial com B, ou multiplicar logo com B e depois fazer o vetorial com A. De certa forma, o que está dizendo aqui é que você pode pegar a constante e ela pode entrar ou sair do produto vetorial. Quarta propriedade é a propriedade distributiva. Então, olha só, se você tem A vetorial com B mais C, você pode distribuir. E aí vai ficar A vetorial com B mais A vetorial com C. Bom, agora eu queria discutir com vocês, e aqui a gente vai chegar na parte principal de hoje, que eu queria falar com vocês sobre algumas aplicações geométricas para isso que nós estamos vendo aqui. Porque até então, a única aplicação que nós temos do produto vetorial é achar um terceiro vetor que é ortogonal aos dois primeiros. Essa é a única aplicação que a gente tem. Aí isso pode servir, por exemplo, para você que tem as equações paramétricas de um plano, obter a equação geral do plano. Isso é uma aplicação que eu comentei na aula passada. Só que não é só isso de aplicação. Então, vamos ver algumas aqui. Ó. A primeira envolve área de paralelogramo. Então, aí a imagem está mostrando para vocês, mas a gente vai fazer aqui no quadro. Então, a gente vai dar uma interpretação geométrica para o produto vetorial.
Bom, para essa interpretação geométrica, digamos que eu tenha dois vetores, tanto faz ser A e B, U e V. Eu vou colocar aqui U e V. Então, ó, vamos aqui para o quadro. Digamos que eu tenho dois vetores. Estou chamando esses vetores de vetor e vetor V. Como são vetores, eu posso posicioná-los da forma que eu quiser. Então, aqui, ó, coincide o ponto inicial de cada um. Eu que coloquei assim de maneira proposital. Agora, gente, a partir desses vetores, eu posso desenhar um paralelogramo, que é algo normal. Toda vez que eu tinha dois vetores e eu queria somar os vetores, eu poderia formar um paralelogramo e a partir desse paralelogramo eu fazia a soma. Ó, então está aqui o paralelogramo. Só que imagine que a gente está percorrendo o caminho inverso. Ou seja, digamos que você já tem um paralelogramo e a pergunta que eu faço é: será que eu consigo obter a área desse paralelogramo usando apenas como informação os dois vetores que ele me deu? Essa que é a pergunta. Então, olha só. Digamos que você tem um paralelogramo e eu quero descobrir a área dele. Está aqui, eu quero descobrir quanto é essa área. Só que o meu desafio é o seguinte: as únicas informações que eu posso usar para descobrir essa área é as informações dos vetores, do vetor e do vetor V. Só isso. Eu sei que são as coordenadas deles. Isso eu sei. E será que a partir disso eu consigo descobrir a área? A resposta é sim, você consegue. Mas para isso, bora relembrar assim, o básico da geometria plana. Se eu tenho um paralelogramo, gente, como é que eu calculo a área do paralelogramo? Como é que é? É base vezes altura. Então, ó, todo mundo sabe, né? Então, a área de um paralelogramo é igual a base vezes altura. Aí agora eu queria mexer um pouco a sua memória, queria voltar no tempo, né? Quando você era um aluno lá do Fundamental 1, aí a sua professora, o seu professor estava lhe ensinando área de algumas figuras geométricas. Aí você aprendeu o que é a área do quadrado, depois você passa para a área do retângulo. Aí a professora mostrava o retângulo aqui para você, você tinha aqui a base, você tinha aqui a altura, aí ela pediu, olha, por favor, calcule a área aqui para mim. Aí você prontamente multiplicava essa medida com essa medida. E até aí tudo bem, a sua vida era feliz ali. Mas aí a professora, ela pegava e fazia o seguinte agora. Fala, olha, vamos estudar agora o paralelogramo. Aí ela desenhava aqui um paralelogramo. Aí você não entendia por que era paralelogramo. Isso aqui nada mais é do que um retângulo inclinado. Né? Você não entendia por que mudava o nome, né? Aí você tinha esse lado aqui, podia chamar de B, esse outro lado aqui você podia chamar de C, e ela pedia para você calcular a área do paralelogramo. Aí você prontamente, ok, eu vou calcular a área desse retângulo inclinado. Aí você pegava o quê? Multiplicava B vezes C. Aí vinha a sua primeira frustração na geometria plana, né? Porque a área, quando você vai calcular, você não usa esse lado aqui, você usa a altura. E aí a sua professora explicava para você que não servia essa medida, mas sim esta daqui. Era essa medida que você usava. Aí você ficava triste, mas aceitava porque a vida é isso mesmo. Só que hoje, presta atenção, hoje a gente quer achar a área do paralelogramo usando o vetor V e o vetor U. O vetor U coincide com a altura do meu paralelogramo? Não coincide. Aí você vai pensar, então, será que de novo é uma nova frustração na minha vida? Eu não vou conseguir fazer isso? É o que nós vamos ver. Então, vamos lá. Então, vou apagar isso aqui, esquece. Vamos voltar aqui para o presente. Quero calcular essa área, mas para isso preciso da base e da altura. Bom, a altura, ela está bem aqui. Isso daqui que é a minha altura. Bom, pelo menos a minha base coincide com o meu vetor V. Então, se eu calculo a norma do vetor V, eu estou calculando a base. Então, pelo menos para a base, eu consigo usar os meus vetores. Quem é a minha base? É a norma do meu vetor V. Tá, mas o problema é a altura, né? Será que a altura vai acabar aqui com meus sonhos novamente? Vamos ver, vamos tentar arrumar um jeito aqui. Bom, eu não sei quem é a altura, mas eu sei que essa altura aqui, ela está formando um ângulo bem aqui
de 90 graus. Então, aqui eu tenho um triângulo retângulo. Então, eu posso usar esse ângulo aqui, ó, como referência. Esse ângulo bem aqui. Se eu fizer o seno desse ângulo, eu consigo relacionar a altura, que eu não sei quem é, com a hipotenusa. A hipotenusa aqui é a norma do meu vetor U. Então, é isso que eu vou usar de estratégia. Então, ó, se eu pegar o seno, se eu fizer o seno do meu ângulo, eu vou ter cateto oposto, que é a altura, dividido pela norma do meu vetor U. Como eu quero achar a minha altura, então a altura ela vai ser igual à norma do meu vetor U vezes o seno do ângulo. Então, no lugar da norma, eu vou substituir por essa expressão aqui. E aí, como é que vai ficar? Quando eu substituir, vai ficar que a minha área vai ser a norma do meu vetor V. Aí, no lugar da altura, vai ficar norma do meu vetor U vezes o seno do ângulo θ. Só que, quem é o ângulo θ, gente? O ângulo θ não é o ângulo entre os vetores U e V. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que a área desse paralelogramo é o produto das normas vezes o seno do ângulo entre os vetores. Mas quem é o produto das normas vezes o seno do ângulo entre os vetores? Quem é? É a norma do produto vetorial. É isso que a gente viu aqui, ó. Quem é esse aqui? Tá aqui, ó. Produto das normas vezes o seno. Quem é isso aqui? É a norma do produto vetorial. Então, volto para cá. Logo, a minha conclusão, então, é que a minha área do paralelogramo é a norma do produto vetorial. Ora, eu consigo calcular isso daqui usando apenas os vetores U e V? Sim. Então, eu consigo calcular a área do paralelogramo sem saber quanto é a altura, sem saber quanto é esse ângulo aqui, sabendo apenas quem são esses dois vetores. Então, pronto, gente. Então, agora você pode voltar lá para o fundamental. Aí você pode falar, não, eu quero usar o lado do paralelogramo, não quero usar altura nenhuma. Aí você só define ali uns vetores e você consegue, então, calcular a área. Alguém tem alguma pergunta dessa demonstração? Do que foi feito? Não? Então, bora fazer duas questões que tem a ver com esse assunto aqui, ó. Vou colocar aqui no quadro. No quadro não, no slide, vai aparecer aí. Então, ó, um é bem básico e o outro a gente vai comentar um pouquinho dele. Eu vou colocar aqui no quadro logo o primeiro exercício, aí depois eu volto para o slide para ver o segundo. Nesse primeiro ele é bem direto. Ele só me diz, calcule a área do paralelogramo determinado pelos vetores. Aí ele me dá dois vetores. Então, exercícios. Primeiro exercício, eu tenho o meu vetor A, que é o vetor 3, 2 e menos 1. E eu tenho o meu vetor B, que é o vetor 1, 2 e 3. Bom, ele quer que calcule a área do paralelogramo formado por esses vetores. Claro, se eu quiser enxergar diretamente esse paralelogramo, eu teria que desenhar. Teria que fazer o vetor A, teria que fazer o vetor B. A parte deles eu faria umas projeções e eu teria um paralelogramo. Mas como ele só me pediu a área, você já consegue calcular a área de um paralelogramo só com as informações dos vetores, sem desenhar, caso você não queira. Então, nesse caso, nós aprendemos que a área do paralelogramo formado por dois vetores é a norma do produto vetorial entre eles. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou calcular o produto vetorial, isso vai me dar um vetor, aí eu vou pegar esse vetor e calcular a norma. Esse resultado é a resposta do meu problema. Então, primeiro eu vou calcular o produto vetorial entre eles. Então, ó, vou fazer aqui em cima. Então, vou fazer A vetorial B.
Aí você vai perguntar, professor, mas como é que eu ia saber que eu ia ter que começar com A e não com B? Porque nesse caso o senhor falou que se eu trocar aqui a ordem, vai mudar o sinal. E aí, eu vou errar por causa de um sinal? Não, gente. Por mais que, mesmo que você mude a ordem, vai mudar o sinal, mas a sua resposta final vai ser a mesma. Por quê? Porque mesmo que o sentido seja diferente, mas como a gente comentou, o tamanho do vetor, a norma dele ainda é o mesmo. E se o tamanho é o mesmo, e é o tamanho que é a resposta, então a sua resposta ela não vai estar errada, ela vai estar certa. Mesmo que você começou com A e o seu colega começou com B, ainda assim vai ser a resposta certa. Então vamos lá, aqui eu estou começando com A. Então, para calcular esse produto vetorial, eu faço a matriz aqui, 3 por 3. Na primeira linha eu coloco I, J e K. Na segunda linha eu coloco os elementos de A, 3, 2 e menos 1. E na última linha eu vou colocar os de B, 1, 2 e 3. Agora eu vou repetir as duas colunas, ou seja, eu vou repetir aqui I, 3 e 1. E aqui eu vou repetir J, 2 e 2. Agora eu vou começar a multiplicar de cima para baixo, nessas diagonais. Depois eu vou multiplicar de baixo para cima, só que agora mudando o sinal. Bom, deixa eu fazer aqui embaixo. Então, quando eu faço isso, ó, vamos lá. Aqui eu vou ter 2 vezes 3 é 6, 6 vezes I, 6I. 1 vezes menos 1 é menos 1, vezes J, vai ficar menos J. 2 vezes 3 é 6, vezes K, 6K. Agora de baixo para cima, mudando o sinal. 1 vezes 2 é 2, 2 vezes K é 2K. Só que aqui vai mudar o sinal, vai ficar menos 2K. Aqui, menos 1 com 2 é menos 2, então vai ficar menos 2I. Aqui muda o sinal, mais 2I. 3 vezes 3 é 9, aqui seria 9J, mas mudando o sinal, menos 9J. Bom, parece que deu muita gente aqui, mas não tem problema. Aí eu vou ver quem são os mesmos vetores. Por exemplo, aqui eu tenho 6i. Onde mais eu tenho i? Bem aqui, ó, 2i. Então, eu vou juntar 6i mais 2i. Então, aqui vai ficar, aqui embaixo, 6i mais 2i vai ficar 8i. Agora eu procuro onde é que está o j. Aqui eu tenho menos j e aqui eu tenho menos 9j. Menos 1 com menos 9 vai ficar menos 10. Então, menos 10j. E por último eu tenho aqui 6k e menos 2k. 6 com menos 2 é 4. Então, 4k. Então, isso aqui é um vetor. 8 em x, menos 10 em y, 4 em z. Agora que eu achei o meu vetor, falta apenas eu calcular a norma dele. E aí eu vou ter minha resposta. Porque eu sei que a área do paralelogramo, a área é igual à norma desse vetor que eu achei agora, que é a norma do produto vetorial, que é esse vetor que aparece aqui. E como é que eu calculo norma? Raiz quadrada, é aqui, 8 ao quadrado, mais menos 10 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Agora vamos fazer essa conta. 8 ao quadrado, 64, mais, aí menos 10 ao quadrado vai ficar positivo, é 100, mais 4 ao quadrado é 16. Fazendo a conta aqui vai dar 180, então a área do paralelogramo é raiz de 180. Se eu quiser, eu já posso dar a resposta aqui. E pronto. Mas se eu quiser também, eu posso escrever 180 é a mesma coisa que 9 vezes 20. Né? Mesma coisa. Só que 20 é a mesma coisa que 4 vezes 5. Né? Eu posso fazer aquela fatoração em números primos, por exemplo. Né? Aí vai ficar 2 vezes 2, vezes 5, 3 vezes 3. Aí só que 9 tem raiz exata, 2 também. Então, ó, 9 a raiz exata é 3, 4 a raiz exata é 2. Vai ficar
3 vezes 2 raiz de 5. É claro que isso aqui vai dar 6 raiz de 5. Mas ó, calma lá, lembrando que isso daqui é a mesma coisa que isso daqui, tá, gente? Então, você chegou aqui, você não é obrigado a vir para cá. Ah, eu estou inseguro, então não faça. Deixa assim, garanta a sua questão, acabou. Mas também, se quiser melhorar um pouquinho ali, pode deixar assim. Ele não me deu unidade, porque está falando de área. Então, aqui no final, eu falaria, isso aqui é 6 raiz de 5 centímetros quadrados, metro quadrado. Mas ele não me falou, então eu vou escrever assim, só unidade de área. Só isso. E pronto. Essa é a nossa resposta. Vamos para a segunda questão. A segunda questão é bem interessante. Vocês vão ver por quê. Na segunda questão, ele também está falando de área. Só que agora ele quer a área de um triângulo, não de um paralelogramo. Aí esse triângulo é formado pelos seguintes vértices. Ponto A, 1 e 1. Ponto B é o ponto 3 e 2. E o ponto C é o ponto 2 e 4. Bom, ele quer a área de um triângulo. A primeira coisa que a gente faz numa questão dessa é visualizar o triângulo. Então eu vou desenhar o triângulo nesse caso, já que não está tão direto quanto aquele primeiro ali. Então, vou marcar os pontos A, B e C. Primeiro ponto A. O ponto A é 1 em X, 1 em Y. Então vamos dizer que 1 está bem aqui, 1 em Y está bem aqui. Então, esse daqui seria o ponto A. O ponto B é 3 em X. Então, aqui é 2. Aqui seria 3. 2 em Y. Então, 2 estaria aqui. Então, esse daqui seria o ponto B. E, por último, o ponto C é 2 em X. Está até aqui marcado já. 2 em X. 4 em Y. Então, aqui seria o 3, aqui seria o 4, e aí eu teria esse pontinho bem aqui. Então, esses 3 pontos, A, B e C, eles são os vértices de um triângulo. Ou seja, é esse triângulo aqui que ele quer que eu descubra a área. Tudo bem? Aí tá, só que aí vem o primeiro problema, né? O primeiro problema é que nós só sabemos, usando o que a gente aprendeu hoje, calcular a área de um paralelogramo e não de um triângulo. Mas isso é um problema de verdade? O que vocês acham? Não é um problema de verdade. Por quê? Pois nós sabemos que todo triângulo, ele é metade do quê? De um paralelogramo. É isso. Então, por exemplo, desse triângulo aqui, ó, se eu projetasse esse lado para cá e projetasse esse lado para cá, olha só, ou seja, se eu projetasse esse lado AC para cá e o lado AB para cá, eu formaria o quê? Um paralelogramo. Ou seja, isso aqui são 2 triângulos. Essa que é a verdade. Então, se eu conseguir achar a área deste paralelogramo aqui, ó, basta eu dividir por 2. E aí eu vou obter a área que eu quero. Ok. Então, já que é assim, eu já sei que isso aqui é metade de um paralelogramo, falta agora eu definir quem são meus vetores, porque a gente está calculando a área de paralelogramo usando vetores. Então, para cada aresta, ou seja, para um dos lados, eu vou ter um vetor. Eu quero colocar um vetor aqui e eu quero colocar um vetor aqui. Mas como eu já tenho os vértices, e esses vértices têm coordenadas, então eu consigo definir vetores a partir deles. Por exemplo, eu posso definir um vetor que sai do ponto A e chega no ponto B. Aí eu vou chamar esse vetor de U. Eu também posso definir um vetor que sai do ponto A e chega no ponto C. Nesse caso, posso chamar esse vetor de V. E quem seriam esses vetores? U e V. Aí eu vou escrever aqui embaixo. Bom, o meu vetor U é um vetor que está saindo do ponto A
e chegando no ponto B. Isso daqui. Então, isso aqui você já sabe que é B menos A. Bom, quem é o B? É esse ponto. E quem é o A? É esse aqui. Então, quem vai ser B menos A? Vai ser 3 menos 1, que é 2. Depois, 2 menos 1, que é 1. Então, esse aqui seria o primeiro vetor dessa aresta. Agora eu vou ver essa outra aresta, que é o vetor V. Para o meu vetor V, seria um vetor que sai do ponto A e chega no ponto C. Então, vai ser o ponto C menos o ponto A. Aqui o ponto C vai ficar 2 menos 1, que é 1. 4 menos 1 é 3. Então, ó, já tenho meus vetores. Para eu descobrir a área, pelo menos do paralelogramo, basta eu calcular o produto vetorial. Só que agora vai surgir um novo problema, né? Acho que vocês já perceberam que vai acontecer alguma coisa estranha aqui. Por quê? Quando você for fazer produto vetorial de U com V, olha só, gente. Vai ficar na primeira linha I, J, K. Aí na segunda linha eu vou colocar os de U, mas U é 2 e 1. Ou seja, U só tem duas coordenadas. E quem é a terceira? Não tem terceira. U é um vetor bidimensional. E o vetor V também só tem duas, que é 1 e 3. Ele não tem 3 coordenadas. Professor, mas é só eliminar então essa coluna aqui. Não. Como é que você calcula esse determinante aqui, ó, 3 por 2? Não é assim que vai acontecer. Então, aqui nós temos um problema. Mas esse problema, ele é um problema que não é só por causa dessa questão. É um problema do produto vetorial. Gente, porque o que é produto vetorial? Lembra, como foi que a gente discutiu isso? Você tem dois vetores, e você quer um terceiro vetor que seja ortogonal a esses dois ao mesmo tempo. Se você está no mundo bidimensional, isso é possível? Olha só. Se você está no mundo bidimensional, está aqui o plano. Ó. Aí você tem dois vetores, um para cá, um para cá. Está aqui. No plano cartesiano, é possível um terceiro vetor que seja perpendicular aos dois ao mesmo tempo? Não. Então, essa história de você ter um terceiro vetor que é perpendicular aos dois ao mesmo tempo, só vai funcionar no R3, no espaço. Porque nesse caso, quem seria o terceiro vetor? Teria que ser um vetor que está saindo do quadro. Se eu estou considerando isso aqui, é o plano já. Teria que ser um vetor saindo do quadro, ou entrando no quadro. Ou seja, para isso eu ia precisar de vetores no R3. Então, o nosso produto vetorial, ele só está bem definido no R3, nosso espaço tridimensional. Ele não está bem definido em outros espaços Rn. Então, eu vou ter que dar um jeito de transformar esses vetores aqui para vetores tridimensionais. Perceba que não é a mesma coisa, tá? Esses vetores aqui, do modo como eu fiz, eles são bidimensionais mesmo. Mas então eu vou ter que pegar algo que seja parecido com eles e que vai servir para mim. Então, nós já entendemos que esses vetores, da forma que eu coloquei aqui, com duas coordenadas, não vai funcionar, não serve para mim. Então, esse vetor aqui não vai funcionar. Esse vetor V aqui não vai funcionar. E agora, o que eu faço? Desisto? Não. Olha o que eu vou fazer. Eu vou tentar olhar para cá com um olhar tridimensional. Só que cuidado, porque esses pontos aqui, ó, que eu coloquei, A, B e C, eles são moradores da planolândia mesmo, do plano cartesiano. Mas se eu quero um equivalente, eu vou pegar um parente dele que more lá no espaço tridimensional. Quem vão ser esses parentes que vão servir aqui, que vão ser úteis para mim? Então, olha só. Ao invés de eu usar o ponto A, eu vou usar o ponto ATIL. Tá? Então, nesse caso, quem vai ser? 1, 1 e 0. É o mesmo ponto? Não. Eles estão em mundos diferentes. Mas assim, para onde eu quero chegar, porque o que eu quero chegar é na área do triângulo. Isso aqui vai servir para mim. Tá bom? A mesma coisa para o B. O B, eu vou pegar um outro ponto, parente daquele, mas não é ele. Então, vai ser 3, 2 e 0. E para o C, a mesma ideia, vai ser 2, 4 e 0. Gente, aqui eu zerei o Z
mas eu podia escolher qualquer outro valor desde que fosse o mesmo valor. Aqui poderia ser 1, 1 e 1, 2, 2, 2, então basta eu ter a mesma altura dos pontos, que é dar no mesmo. Tá? Mas eu coloquei 0 para facilitar meus cálculos. Então ficou assim. Aí agora eu vou desenhar esses 3 pontos, eles são pontos tridimensionais. Então para isso eu vou usar o espaço. Então venho aqui. E desenho os 3 eixos. Eixo X, eixo Y e eixo Z. Aí eu desenho esse ponto aqui. 1, 1 e 0. Vamos dizer que aqui é 1. Vamos dizer que aqui é 1. Então, o meu primeiro ponto é bem aqui. 1 em X, 1 em Y, 0 em Z. Tá? Esse aqui é o ponto ATIL. Agora eu vou fazer o B, BTIL. 3 em X, 2 em Y, 0 em Z. Então, deixa eu colocar aqui o 2. Aqui seria o 3. O 2 ficaria mais ou menos para cá. Fazendo aqui, então, chegaria nesse ponto aqui. Seria o BTIL. Por último, o C. CTIL é 2 em X, 4 em Y, 0 em Z. Bom, 2 já está aqui. Vou colocar o eixo mais para cá. Vamos dizer que o 4 está aqui. Então, eu chegaria nesse ponto aqui, que eu estou chamando de CTIL. E agora, ó, esses pontos aqui, eu vou unir, formando um triângulo. Então, aqui, ó. Bom, é o mesmo triângulo? Não, né? Esse triângulo aqui, ó, ele está no mundo bidimensional. Ele tem vértices que só tem 2 coordenadas. Esse novo aqui, ele está no mundo tridimensional, está no nosso mundo. Mas não tem problema. Eles têm a mesma área, esses 2 triângulos? Têm a mesma área. Eles têm a mesma área. Então, se eu conseguir calcular a área desse daqui, é equivalente à área desse daqui. Ok. Então, agora sim, eu vou pegar 2 vetores. Eu vou pegar um vetor que sai do ponto ATIL e vai para o ponto BTIL. Vou chamar de U. E eu vou pegar um vetor que sai do ATIL e chega em CTIL. Vou chamar de V. Então, vou escrever aqui quem são esses vetores. Então, o meu vetor U, ele vai ter 3 coordenadas agora. Que bom, né? Que era o que eu precisava. Aí aqui, ó, ele vai ser 3 menos 1, 2. 2 menos 1, 1. 0 menos 0, 0. E o vetor V, meu vetor V, vai do ponto A, ATIL, até o ponto CTIL. Aqui, ó, 2 menos 1, 1. 4 menos 1, 3. 0 menos 0, 0. Está aqui. Agora sim, esses 2 vetores aqui são tridimensionais. Então, eu consigo calcular o produto vetorial deles. Que é o que eu vou fazer. Bom, vamos calcular o vetorial V. Então, vamos jogar aqui o determinante. Aqui eu vou ter I, J e K. Na segunda linha, eu vou colocar as coordenadas de U, 2, 1 e 0. E na terceira, 1, 3 e 0. Vou repetir as 2 colunas. Vai ficar I, 2 e 1, J, 1 e 3. Vou multiplicar de cima para baixo. E vou multiplicar de baixo para cima, só que agora mudando o sinal. Bom, isso aqui vai ser. Aqui vai dar 0, tá? Então não vou colocar. Aqui também deu 0, então não vou colocar. Vou colocar só aqui, ó. 2 vezes 3 é 6, 6 vezes K, 6K. Agora de baixo para cima, mudando o sinal. Aqui, 1 vezes 1 é 1, então vai ficar 1K. Mudando o sinal, menos K. Aqui vai ser 0 e aqui vai ser 0. Então, no final, só resta isso daqui. Então, isso aqui deu 6 menos 1K é 5K.
Então, esse daqui é o meu vetor. Se eu quisesse passar para coordenadas, esse vetor aqui é o vetor 0 em x, 0 em y, 5 em z. Está aqui. Agora, qual é a minha resposta? Eu vou calcular a norma dele. A norma deste vetor é a área de quem? Do triângulo? Não, do paralelogramo. Mas eu vou pegar essa área e dividir por 2. Aí eu vou ter minha resposta final. Então, vou calcular agora a norma deste vetor. Vai ficar raiz quadrada, 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado, mais 5 ao quadrado. Bom, aqui vai zerar, que vai ficar 25, né? Então vai dar 5. E agora sim, para finalizar, a área que eu quero vai ser essa norma dividido para 2. Eu já sei que isso aqui é 5. 5 para 2 vai dar 2,5. Ele não me disse se é centímetro, se é metro, então só vou colocar aqui, unidade de área. E essa daqui é a nossa resposta. Alguma dúvida até aqui? Deu para entender o que a gente fez? Interessante, né, isso daqui. Né? Ou seja, a gente, enfim, teve que mudar ali a nossa perspectiva para conseguir chegar no nosso resultado. Agora eu vou mostrar para vocês mais uma aplicação, que também envolve produto vetorial. Bom, então, o produto vetorial já serve para muita coisa, né? Serve para ter um terceiro vetor, que seja ortogonal, serve para achar a equação geral do plano, se você tiver as equações paramétricas, serve para calcular a área de paralelogramo, serve para calcular a área de triângulo, se você tem os vértices, e também vai servir para calcular distância de um ponto para a reta. Para a reta. Bom, a gente já até discutiu aqui uma vez, e foi até a pergunta de um de vocês, como é que a gente acha a distância de ponto para a reta, ponto para o eixo, ponto para o plano? Essa que foi a pergunta baseada numa questão lá do livro, da lista de monitoria. Ah, professor, como é que eu acho a distância de um ponto para um eixo? Isso é normal. Aí, a gente viu, tanto para o R2 quanto para o R3, você consegue achar essa distância. Por exemplo, se você tem um R2 aqui, tem aqui um ponto. Ah, esse ponto aqui é 3 em x, 4 em y. Qual é a distância desse ponto para esse eixo x? Basta você pegar a altura dele, que é a coordenada y. Qual é a distância desse ponto para o eixo y? Basta você pegar a distância dele, que é aqui a coordenada x. Tá, mas agora, o que eu quero é achar a distância de um ponto para uma reta qualquer, não necessariamente um dos eixos. E para isso a gente vai usar produto vetorial. Então, olha só, o nosso problema agora é, se eu tenho um ponto, vamos colocar aqui um ponto, vou chamar esse ponto de ponto P1. E aqui eu tenho uma reta. Essa reta aqui, ó, vou chamar de reta R. Tá? Ou seja, quais informações eu tenho? Eu tenho informação de quem é esse ponto e eu tenho informação dessa reta. Ou seja, eu tenho a equação da reta. Aí a pergunta que eu faço agora é, se eu tenho a equação da reta e eu tenho um ponto que está fora dela, eu consigo calcular a distância do ponto até a reta? Primeiro que você sabe que a distância do ponto até a reta é a menor distância possível. Nesse caso, então, seria aquele valor que fosse perpendicular. Então, calcular a distância é calcular justamente essa medida aqui. A pergunta é, eu consigo fazer isso? É isso que a gente vai tentar fazer agora. Então, primeira coisa, se eu tenho a equação da reta, da equação da reta eu consigo tirar duas informações que a gente treinou muito na segunda-feira. Quais são essas informações? Te dei a equação da reta. O que eu perguntava sempre? Eu te perguntava qual era o ponto da reta, um ponto inicial, e o que mais eu te perguntava? O vetor diretor, muito bem.
Então, se você tem a equação da reta, você consegue obter o ponto da reta, ponto inicial, e o vetor diretor. Então, se eu tenho uma reta, eu tenho um ponto inicial, eu tenho um vetor diretor. Então, bora dizer que o ponto inicial está bem aqui. Vou chamar ele de P0. E o vetor diretor é um vetor, eu posiciono ele onde eu quiser. Então, vamos dizer que eu posiciono ele bem aqui. Então, esse daqui é o vetor diretor, que é o vetor 1. Então, esse daqui eu conheço, esse daqui eu conheço e esse ponto aqui eu conheço. Será que a partir dessas três informações eu consigo achar essa distância? Vamos começar a fazer isso agora. Bom, primeiro, gente, olha só o que eu vou fazer. Se eu tenho esse ponto P0 e eu tenho esse ponto P1, então eu consigo fazer um novo vetor. Esse novo vetor, ele começa em P0 e pode terminar em P1. Então, isso eu consigo fazer perfeitamente. Esse novo vetor aqui, vou chamar ele de vetor P0, P1. E com esses dois vetores, o vetor diretor e esse vetor P0, P1, eu vou fazer um paralelogramo. Então, desenhei aqui um paralelogramo. Bom, por que eu fiz esse paralelogramo? Porque nós aprendemos aqui que dá para calcular a área de um paralelogramo de duas formas. A primeira é aquela que você já sabia. Se eu quero calcular a área desse paralelogramo, a área seria base, só quem é a base é a norma de U, vezes a altura. Só quem é a altura aqui é a minha distância. Tá? Então, seria isso daqui. Isso seria a área. Mas nós também vimos hoje que para calcular a área de um paralelogramo, isso aqui nada mais é do que a norma do produto vetorial entre esses vetores aqui, ou seja, U e o vetor P0, P1. Então, vai ficar assim, que a norma desse produto vetorial é igual à norma de U vezes a distância que a gente quer achar. Olha só, olha para essa equação aqui. Eu sei quem é o vetor U? Sei, é o vetor diretor. Então, eu consigo calcular essa norma dele? Consigo. Eu sei quem é esse vetor P0, P1? Sei, porque foi eu que defini ele. Ele é o vetor que sai do P0 e vai para o P1. Os dois pontos eu sei quem é. Então, se eu sei quem é esse vetor e eu sei quem é esse vetor, eu consigo calcular o produto vetorial entre eles? Consigo. Depois, eu vou conseguir calcular a norma deles? Consigo. Então, eu tenho uma equação onde isso daqui é um número, isso daqui é um número e isso aqui é a minha incógnita. É o que eu quero achar. Então, eu vou isolar isso daqui. Então, vai ficar que a minha distância é igual à norma do produto vetorial dividido pela norma do meu vetor U. Então, essa é a minha fórmula. Ah, professor, mas eu vou ter que decorar isso? Não. Você percebe, ó, a gente conseguiu demonstrar em 3 passos só. Então, pronto, você demonstra aqui. Essa é a fórmula que você pode usar para achar a distância de um ponto até uma reta. Aí, bora fazer um exemplo, né? Só para a gente praticar isso daí. Esse exemplo que eu vou colocar aqui está no material de vocês, nas notas de aula. Você pode até verificar lá depois. Exemplo. Digamos que você tem aqui, ó, esse ponto, 0,03. E você tem essa reta aqui. Aí no problema, ele me dá um ponto, ele me dá as equações paramétricas de uma reta. Aí ele coloca assim, x igual a t, y igual a t, z igual a 0. Aí o que ele pede lá no exemplo é qual é a distância desse ponto para essa reta. Bom, aí você já sabe, para você calcular a distância de um ponto para uma reta, você vai precisar calcular a norma do vetor diretor e também a norma daquele produto vetorial. Mas para isso, eu tenho que saber quem é o vetor diretor dessa reta e quem é o ponto inicial dessa reta, aquele P0 que eu usei para ter essa equação aqui. Vocês que vão me dizer, que isso aqui é assunto da aula passada, né? Então, ó, nesse caso, digamos que a prova, hoje é sexta-feira, hoje é prova, caiu essa questão aqui. Aí você quer achar o ponto dessa reta. Quem seria o ponto aqui, gente, que vocês achariam?
0, 0, 0. Muito bem. Então, aqui o ponto é 0, 0, 0. Ou seja, a origem. Então, essa reta aqui passa pela origem? Sim, ela passa pela origem. E quem seria o vetor diretor? Nesse caso, muito bem, é o vetor 1 em x, 1 em y, 0 em z. Ah, professor, eu não consegui enxergar isso daqui, não. Calma. É porque você pode reorganizar isso daqui de uma outra forma. Porque lembra, quem é o ponto? São aquelas coordenadas, aqueles números que não estão multiplicados com t. Isso no segundo membro. Ah, mas aqui não aparece nenhum. Justamente, por isso que é 0. Aqui também e aqui também. E quem é o vetor? O vetor são aqueles coeficientes multiplicados com o parâmetro t. Então, aqui quem está multiplicado com t? 1. E aqui? 1. E aqui nem aparece o t, então é porque é 0. Tanto, para você enxergar melhor, eu poderia escrever cada linha dessa assim, ó. Aqui eu poderia escrever como sendo 0 mais 1 vezes t. Ó, é a mesma coisa. 0 mais 1 vezes t vai dar t. Aqui também, 0 mais 1 vezes t. E aqui 0 é 0 mais 0 vezes t. Ó, eu não mudei nada. Só que aqui você enxerga claramente. Olha para esses números aqui da primeira coluna. 0, 0 e 0. Formam o meu ponto. E olha para a segunda coluna, os números 1, 1 e 0. Isso me dá o meu vetor diretor. Está aqui. Ok. Então, como ele quer a minha distância, eu vou fazer passo a passo aqui. O primeiro passo que eu vou fazer é calcular aquele segundo vetor, que vai ser o vetor que vai sair do P0 e chega no P1. Então, ó, o primeiro passo que eu vou fazer aqui é calcular o meu vetor P0 e P1. Bom, o meu vetor P0 e P1, ele é P1 menos P0. Quem é P1? 0, 0, 3. Quem é o P0? É a origem, 0, 0, 0. Nesse caso é fácil, né? 0 menos 0 é 0. 0 menos 0 é 0. 3 menos 0 é 3. Tá? Nesse caso coincide, né? Porque, enfim, é a origem. Eu estou saindo da origem. Então é normal que desse esse valor aqui. E agora? Bom, agora eu vou calcular o produto vetorial desse vetor que eu formei com o vetor diretor. Então, vou fazer o vetorial P0, P1. Isso aqui, ó, vou ter que fazer aquele determinante. Vai ser IJ e K. Pelo menos aqui vai ter um monte de zero, então isso vai facilitar. Aqui eu vou colocar 1, 1 e 0, que são as coordenadas de U. E para esse daqui vai ficar 0, 0 e 3. Aí eu vou fazer aquilo, né? Repetir aqui. I, 1 e 0. J, 1 e 0. Vamos lá, vou explicar aqui de cima para baixo. Depois de baixo para cima. Quando eu multiplico aqui, ó, 1 vezes 3 é 3. Vezes I, 3I. Agora aqui, J vezes 0, aí vai zerar, não vou colocar. E aqui, K vezes 1 vezes 0, vai zerar, eu não vou colocar. Agora de baixo para cima, aqui já começa com 0, então não vou colocar. Aqui também tem 0, não vou colocar. Só resta esse daqui, ó. 3 vezes 1 é 3, vezes J é 3J, mas aqui muda o sinal. Então, menos 3J. Então, esse é o meu vetor. Se eu for colocar em coordenadas, é 3, menos 3 e 0. Por último, agora que eu tenho esse vetor e eu tenho o vetor U, eu vou jogar na fórmula que nós aprendemos agora. Então, a minha distância vai ser a norma do produto vetorial, ou seja, a norma deste vetor aqui, dividido pela norma do vetor diretor. Então, vamos lá. Quem é essa norma aqui? Vai ser a norma desse vetor. Então, é raiz quadrada, 3 ao quadrado é 9, aí mais, menos 3 ao quadrado é 9 positivo também, 0 ao quadrado é 0. Então, vai dar isso daqui. Dividido pela norma, aí o vetor U agora, 1 ao quadrado é 1, mais 1 ao quadrado é 1, mais 0 ao quadrado é 0. Ficou assim. Isso aqui vai ficar raiz de 18 dividido pela raiz de 2. Aí o que dá para a gente fazer aqui
Como aqui eu tenho raiz quadrada em cima, raiz quadrada embaixo, o índice é o mesmo, então eu posso colocar toda a fração dentro da raiz. Vai ficar assim, ó, raiz de 18 sobre 2. Aí isso aqui vai dar raiz de 9. E aí a resposta, então, já deu para perceber que a resposta vai ser 3. Aí como ele não me disse unidade, né, se é centímetro, se é metro, vou colocar unidade de distância. E essa daqui é a nossa resposta. Eu poderia também pedir para vocês, olha, desenha para mim essa situação, desenha essa reta e desenha esse ponto. Como é que a gente faria? Bom, primeiro que eles estão no espaço tridimensional, então eu teria que colocar aqui os 3 eixos. Aí eu marcaria esse ponto P1, ele é 0 em x, 0 em y, 3 em z. Então 0, 0, 0, o 3 é mais ou menos aqui, ó. Então, bem aqui seria o meu ponto P1. 0 em x, 0 em y, 3 em z. E como é que eu desenharia a minha reta, gente? Para eu desenhar a minha reta, eu ia precisar do meu ponto e do meu vetor diretor. Esses 2 elementos. Quem é o meu ponto? É a origem. Que bom, vai ficar mais fácil para a gente, porque é a origem. Então, 0, 0, 0. Então, a minha reta também está bem aqui, ó. Ela passa pela origem. Agora, ela corta a origem em qual direção? Na direção desse vetor aqui, 1, 1 e 0. Então, eu vou pegar esse vetor e vou posicionar ele em cima do ponto que eu achei. Nesse caso, que bom que o ponto que eu achei já é a origem. Então, eu vou desenhar o vetor saindo da origem, como a gente já está acostumado. Então, aqui eu faço 1 em x, 1 em y, aí 0 em z. Acho esse ponto aqui e faço, então, esse vetor. Tá? Então, esse daqui é o meu vetor U. Então, a minha reta, ela passa por esse ponto e tem a mesma direção desse vetor. Então, agora é só preencher a reta aqui, ó. Só continuar. Então, essa daqui seria a minha reta. Então, a distância que eu quero é a distância desse ponto até essa reta, que a gente já percebeu que é uma distância de 3 unidades. Tá? Então, seria mais ou menos assim o desenho, a situação do que está acontecendo. Alguma dúvida? Tudo bem até aqui? Tá fácil para a prova, o assunto? Tá fácil? Dá para tirar 9? Dá, né? Tudo bem. Então, vamos continuar. A gente já tem 20 minutos, tá ótimo, tem muito tempo ainda. Vamos falar aqui da segunda e última parte de hoje, que agora você já sabe trabalhar com produto vetorial muito bem. Então, para terminar, eu queria ver com vocês o que é o produto misto. Para falar do produto misto, eu já vou trazer uma motivação geométrica para vocês. Porque é assim, gente, vamos lá. Vamos pensar um pouquinho aqui antes de eu mostrar a imagem para vocês. É natural que o próximo passo seja o produto misto. Como assim? Porque olha só, a gente acabou de ver que o produto vetorial entre 2 vetores, ele nos permite, por exemplo, calcular a área de um paralelogramo. É isso? Ok. Só que esses 2 vetores, eles são tridimensionais, correto? Então, é natural a gente se perguntar o seguinte, bom, se com 2 vetores tridimensionais, imaginando que eles coincidem com os lados de um paralelogramo, eu consigo calcular a área desse paralelogramo, e se eu tiver 3 vetores tridimensionais e eles coincidem com os lados de um sólido tridimensional, será que eu consigo calcular o volume desse sólido? Isso é uma pergunta boa, né? Porque assim, se eu estou no mundo tridimensional, por que eu vou me contentar só com a galera do bidimensional? Não, né? Bora partir para os sólidos também, aquelas coisas tridimensionais. Então, nosso objetivo agora é tentar, a partir de 3 vetores, calcular o volume, não mais de um paralelogramo, mas de um paralelepípedo. É isso que a gente vai fazer. Então, a nossa motivação é mais ou menos isso daqui, ó, que vai aparecer aqui para vocês. Então, eu tenho um paralelepípedo, que já é um sólido tridimensional. Cada aresta dele, ó, cada lado, vai coincidir com o vetor. Então, eu tenho o vetor A, o vetor B e o vetor C. E nosso objetivo é, será que eu consigo calcular o volume desse sólido usando apenas as informações desses 3 vetores?
Pessoal, acho que sim, né? Senão a gente não ia estar vendo isso aqui. Faz sentido. E de fato é isso mesmo. Vamos ver como é que eu chego nessa conclusão. A gente vai fazer a demonstração aqui no quadro mesmo. Vou usar as mesmas letras que aparecem aí no slide. Então, lembrando que isso aqui é uma motivação. Já é uma motivação que é uma aplicação geométrica. Às vezes a gente vai fazer isso. Quando a gente for definir uma coisa nova, a gente já vai começar com uma motivação geométrica. Então, eu tenho... Deixa eu colocar aqui as mesmas letras que aparecem, né? Então, aqui é o vetor C. Aqui é o vetor B, que ele coloca lá no slide. E eu tenho para cá um vetor A. Ó, então, eu tenho esses três vetores. Vetor A, vetor B e vetor C. Vou até diminuir um pouquinho aqui o B. Aí esses três vetores, eles coincidem com as arestas de um paralelepípedo. Então, bora projetar aqui esse paralelepípedo também. Então, a gente tem mais ou menos um sólido assim. Ok. O nosso objetivo, então, é achar o volume para esse sólido. Aí, nesse caso, gente, o que a gente vai fazer? Pô, a gente vai lembrar de novo das nossas aulas lá do ensino fundamental e médio. Quando você tinha um sólido desse tipo aqui, como é que você calculava o volume dele? O volume dele era área da base vezes a altura. Então, era simples assim. Então, volume aqui, ó, área da base vezes altura. Gente, nesse sólido aqui, você concorda comigo que a base dele é justamente um paralelogramo? Sim ou não? Sim. E nesse paralelogramo, os vetores B e C são os lados do paralelogramo? Sim ou não? Sim. Então, se eu quero calcular pelo menos a área da base, eu sei. A área da base vai ser como? Vai ser a norma do produto vetorial. Então, pelo menos isso daqui eu vou conseguir, né? Então, ó, a área da base, aqui vai ser a norma do produto vetorial de B com C. Ó, isso daqui, pelo menos, isso aqui eu sei que é verdade, que a gente estava fazendo aqui ainda agora. Tá, só que a altura. Ah, pessoal, já sei, a altura vai ser a norma do vetor A. É verdade? Não. Porque esse paralelepípedo está um pouco inclinado. Então, nesse caso, o meu vetor A, ele não coincide com a altura. Tá? Porque para ser altura, tem que estar ali, ó, de maneira perpendicular à base. Então, infelizmente, o vetor A não é necessariamente a minha altura. Mas não tem problema. Então, olha só. Já que eu não vou precisar do vetor A agora, e sim de um outro vetor que seja perpendicular à base, vocês conseguem me indicar algum vetor que seja perpendicular a essa base aqui? O que vocês acham? Eu posso fazer o quê? Eu posso calcular o produto vetorial de B com C. Se eu calculo o produto vetorial de B com C, eu vou ter um vetor que é perpendicular à minha base. Esse vetor, a norma dele vai coincidir com a altura? Não, não necessariamente. Não necessariamente, tá, gente? Mas pelo menos vai ser um vetor que vai ter a mesma direção da altura. E é isso que eu quero. Então, se eu fizer, ó, vamos colocar, eu quero o vetor assim apontando para cima. Então, se eu fizer B vetorial com C, eu vou ter esse vetor que eu quero. Ó, um vetor que aponte aqui para cima. Aí esse vetor aqui é o B vetorial C. Só que isso não é altura. Ó. Pode perceber que, de propósito, eu até passei um pouco da altura.
Então, quem é a altura, gente? A altura, ela estaria por aqui, ó. Isso daqui seria a minha altura, tá? Isso daqui. Mas não tem problema. Eu vou tentar relacionar essa altura com o meu vetor A. Como? Eu vou usar esse triângulo aqui que apareceu, ó. Eu vou usar esse triângulo aqui, que é um triângulo retângulo, tá? Esse daqui. E eu vou usar esse ângulo aqui também, que eu vou chamar ele de ângulo θ. Então, aplicando as leis da trigonometria para esse triângulo retângulo, eu posso usar o cosseno de θ aqui. Quando eu faço cosseno de θ, eu vou ter cateto adjacente, que é a altura, dividido pela hipotenusa, que é a norma do vetor A. Nesse caso, então, a minha altura vai ser a norma do meu vetor A vezes o cosseno desse ângulo aí. Então, no lugar da altura, eu vou substituir por aquela expressão. Então, o meu volume ele vai ser norma desse produto vetorial vezes a norma de A vezes o cosseno desse ângulo θ. Só que, gente, esse B vetorial C é um vetor, não é verdade? É um único vetor, B vetorial C, que é esse vetor aqui laranja, ó. E esse ângulo aqui é justamente o ângulo entre esse vetor laranja e o vetor A. Então, aqui eu estou dizendo que eu tenho o produto das normas vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Onde você já ouviu isso? Produto das normas vezes o cosseno do ângulo entre os vetores. O que é isso daí? É o produto escalar. Então, na verdade, olha só, se eu quero calcular o volume, basta eu fazer o escalar desse vetor com esse vetor. Então, vai ficar A escalar com o vetor B vetorial C. Isso daqui é o que nós definimos como produto misto. Aí ele tem esse nome porque justamente ele mistura, né? Você tem aqui produto vetorial e o produto escalar ao mesmo tempo. Então, assim, o produto misto ele pode ser usado para calcular volume de paralelepípedo. Agora, como é que eu calculo isso aqui, professor? Você tem duas opções. Primeiro, você pode calcular isso daqui e depois calcular isso daqui, ou a gente pode calcular tudo isso aí de uma vez só. Como? Olha só. Se você fosse fazer essa conta aqui de forma geral, ia ser assim, ó, ia ficar assim, gente. Ia ficar V, digamos que A é A1, A2, A3, B é B1, B2, B3, C é C1, C2, C3. Aí ia ficar assim, essa expressão aqui, ia ficar A1 vezes B2, C3 menos B3, C2, mais A2 vezes B3, C1 menos B1, C3, mais A3 vezes B1, C2 menos B2, C1. Fala, nossa, professor, mas aí eu vou ter que decorar isso daqui? Não, mas a gente vai reorganizar isso daqui de uma forma muito mais fácil. Vai ficar assim, ó. Então, o produto misto de 3 vetores, você consegue calcular de uma vez só, reorganizando essa expressão aqui em forma de matriz. Aí aqui vai ser uma matriz 3 por 3, onde cada linha vão ser as coordenadas dos vetores, já que são 3 vetores e você tem 3 linhas. Então, se você organizar dessa forma, isso daqui já é o seu produto misto. Interessante, né? Ou seja, você quer calcular aquele volume, você pode jogar nessa matriz aqui, calcula o determinante dela, você já obtém a informação que você queria. Para finalizar nossa aula, vou mostrar aqui o que a gente já fez e a gente vai resolver aí 1 ou 2 no máximo exercícios. Então tá aqui, a gente achou essa expressão do produto misto, que é justamente o determinante dessa matriz, e agora nós vamos aplicar em 2 exercícios. O primeiro é bem direto, o segundo a gente só vai pensar um pouquinho, mas também não é difícil.
Para o primeiro, ele me dá 3 vetores, ele pede para calcular o volume do paralelepípedo. Aí, quem são os 3 vetores que ele me dá? A é 6, 3 e menos 1. B é 0, 1 e 2. C é 4 menos 2 e 5. Bom, se ele quer o volume do paralelepípedo formado por esses 3 vetores, eu já sei que o volume ele vai ser o produto misto. Ou seja, vou colocar aqui o determinante, vou jogar os valores. 6, 3 e menos 1. 0, 1 e 2. 4 menos 2 e 5. Aí você fala, professor, mas e se eu mudar a ordem? Né? Se eu colocar o B aqui e o A aqui, eu vou errar a questão? Não. Professor, mas se eu mudar o B com A, eu vou trocar aqui as linhas. Aí vai ficar o sinal negativo. É verdade. Mas o volume não pode ser negativo. Sim, não pode ser negativo. Então você tem que tomar cuidado que se você está calculando produto misto e esse produto misto é um volume, aí então você vai usar o módulo do resultado. Tá? Você tem que ter esse cuidado. Só isso. Então, você pode colocar a ordem que você quiser, desde que no final, se der um valor negativo, saiba, e eu estou falando de volume, então é o módulo daquilo. Tudo bem? Então vamos lá. Então aqui eu vou calcular esse determinante, aí eu vou repetir as 2 colunas. Isso aqui você já está cansado de saber, né? 3, 1 e menos 2. Vou multiplicar de cima para baixo. Vou multiplicar de baixo para cima. Então vamos lá. Então o volume vai ser 6 vezes 1 vezes 5 é 30. 3 vezes 2 é 6, vezes 4 é 24. Aí que vai dar 0. Então, vou ignorar. Agora aqui, vai dar menos 4. Troco o sinal, fica mais 4. Aqui vai dar menos 24. Troco o sinal, fica mais 24. E aqui vai dar 0. Faz a soma. Então, meu volume aqui vai dar 82. Como ele não me deu unidade, então vou escrever assim, unidade de volume. Pronto, essa aqui era fácil, porque era bem direta, é só aplicar a fórmula que a gente aprendeu. Bora ver a segunda questão, que a segunda questão é um pouco mais interessante. Então, a segunda questão aqui do slide, ele pede para você calcular o volume, só que de um tetraedro. Então, os 3 vetores que ele me dá, eles determinam as arestas não de um paralelepípedo, mas de um tetraedro. Ah, professor, que volume é esse? Que sólido é esse? Bom, seria esse sólido aqui, ó, gente. Ou seja, isso aqui você pode olhar como se fosse uma pirâmide de base triangular. Tá? Então, você coloque isso na sua cabeça. Isso aqui você pode olhar como uma pirâmide de base triangular. Lembre-se disso, porque a gente vai precisar agora. Então, ó, vamos voltar para cá. Deixa eu anotar aqui rapidamente os valores para a gente finalizar nossa aula. Então, segunda questão, eu tenho o vetor U, 4, 5 e 0. Eu tenho o vetor V, 3, menos 2 e 1. E eu tenho o vetor W, que é 1, 1 e menos 1. Gente, você vai falar, professor, como é que eu vou fazer se é uma pirâmide agora? Bom, já que é uma pirâmide, vamos lembrar do ensino médio, ensino fundamental? Como é que você calcula volume de pirâmide, gente? O volume da pirâmide você podia calcular como área da base vezes a altura dividido para 3. Não é isso que você fazia? Só que essa pirâmide que eu mostrei para vocês, a base dela é triangular. Opa, é um triângulo. E olha os vetores que estão lá. Deixa eu voltar aqui para a imagem. Bora voltar lá para a imagem. Olha os vetores V e W. Então, os vetores V e W, eles são os lados de um triângulo. Será que eu consigo calcular a área desse triângulo usando o produto vetorial? Sim. Então, quem é a área da base? Vamos voltar para cá. Ó, a área da base vai ser igual à norma
do produto vetorial, só que dividido para 2, que nem a gente fez naquele outro exercício. Por que eu estou dividindo para 2? Porque isso aqui é um triângulo. Tá? Só a norma é a área do paralelogramo. Se eu dividir por 2, eu vou ter do triângulo. Então, se eu substituir isso daqui por isso daqui, nessa expressão vai ficar assim, gente. Vai ficar a norma do produto vetorial dividido, aqui já tinha o 3, agora vai ficar o 2. 2 vezes 3, 6. Só que norma do produto vetorial vezes altura, usando a mesma estratégia que a gente usou antes, é o produto misto. Então, o meu volume vai ser o produto misto desses vetores dividido para 6. Ah, professor, quer dizer que essa pirâmide é como se fosse 1/6 do volume do paralelepípedo? É isso mesmo. Tá? Então, aquela pirâmide de base triangular, ela é 1/6 de um volume de um paralelepípedo. Agora, vamos lá. Vamos calcular, então, esse produto misto aqui. Vou fazer aqui embaixo. Então, o produto misto V, vou colocar aqui o V e W. Aí vamos lá, coordenadas aqui, 4, 5 e 0, 3, menos 2 e 1, 1, 1 e menos 1. Vamos lá, repetindo aqui, 4, 3 e 1, 5, menos 2 e 1. Vamos lá. De cima para baixo, de baixo para cima. Isso aqui vai dar, aqui menos 2 menos 1 é 2, vezes 4 é 8, aqui vai dar 5, aqui vai dar 0. Agora de baixo para cima, 0 de novo, aqui menos 4, e aqui menos 15, mas aqui muda o sinal, fica 15 positivo. Fazendo essa continha, 24. Então, resposta, o volume aqui vai ser 24 dividido para 6, 4. Ele não me deu unidade, vou colocar a unidade de volume. Então, essa daqui é a resposta final. Dúvidas? Tudo certinho? Vamos nos ver na segunda-feira. Então, até mais.